Amém? E hoje nós vamos falar sobre um dos valores, tá? Eu sei que a gente está na série doutrinária, mas para quem já está aqui desde o comecinho sabe que, na verdade, a doutrina do Ministério Verbo da Vida, né, dessa igreja é o quê? A palavra de Deus. Então, o que é que a gente crê? O que está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, eu acredito. Lembram daquela musiquinha? Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio. E ponto final, né, gente? Para quem sabe da música, cantou até o finalzinho, pelo menos desse trecho. Então, é dessa forma. A gente crê no que a Bíblia está falando. Se não está falando na palavra de Deus, é uma interpretação pessoal da pessoa, a gente precisa vir analisar se aquilo que a pessoa está falando está em linha com a palavra de Deus, tá? Então, está na palavra, a gente crê. Não está na palavra de Deus, a gente não crê. Amém? Contanto que possa vir, claro, uma palavra rema, uma revelação, que aí nós também temos o Espírito Santo e nós vamos entender. Mesmo assim, a revelação, ela vai precisar estar aqui no scanner, né? Eu sei que ainda existe scanner, não existe, gente? O nosso celular escaneia, não é verdade? Pelo amor de Deus, mas existe ainda. Então, a gente passa o scanner da palavra. Deixa eu ver o que Jesus pensa a esse respeito. Então, hoje nós vamos falar um dos valores, eu acredito que é para todo mundo, independente de estar no meio cristão, mas principalmente porque nós somos cristãos, é a excelência. Amém? Esse é um dos valores, excelência. Só que eu vou falar do espírito de excelência. Por quê? Porque não tem como nós vivermos uma vida sadia em Deus sem sermos guiados, direcionados, encaminhados, né, pela voz do Espírito Santo, e não necessariamente uma voz que você escuta, mas pelas percepções. Por quê? Porque ele é excelente, não é? O Espírito Santo, ele é excelente em tudo que faz, e ele quer nos ensinar a sermos também excelentes. Mas para isso a gente precisa mergulhar nesse espírito de excelência. Diga assim: eu preciso ter um espírito de excelência. Excelência significa extraordinário. É o extra do ordinário, tá? O ordinário aqui, eu não quero usar como uma palavra que possa vir a ferir, né, o seu coração. Não tem nada a ver nesse sentido, mas no literal mesmo, né? Porque o ordinário é aquilo que é limitado, é aquele assim, tá bom assim, sabe? Tem um tamanho próprio, mas não ultrapassa, não tem milha extra. Você está entendendo? Então, aqui excelência é extraordinário. É o extra do ordinário. É o extra do básico. Aquilo que eu posso fazer, se eu posso fazer mais. Aí você diz, eu acho que eu não... Você pode dizer, eu acho que eu não posso fazer mais. Eu já fui até aonde eu poderia ir. Mas como o nosso Deus, ele é grande, como ele é grandioso, então, obviamente, por mais que você pense que você já chegou até onde você deveria ir, ainda existe algo mais da parte de Deus para ele acrescentar na sua vida, para que você possa não viver também uma vida ali só naquele limite, naquele ordinário, mas no extraordinário. Porque Deus é excelente e nós, como filhos de Deus, também precisamos andar com excelência. Não porque nós temos que fazer como regra para Deus, mas como resposta. Os filhos precisam parecer com o seu pai. Amém? Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Se ele é excelente, você acha que Deus é excelente em tudo que faz? Se ele é excelente em tudo que faz, nós precisamos correr essa carreira para sermos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, apareceu para mim, eu estava assistindo algumas ministrações no YouTube,
Aí apareceu como se fossem umas cenas que eu acredito com certeza que é IA, né? Fica aparecendo assim como se fosse os céus, né? Aí tem a porta dos céus, as ruas de ouro. É incrível, as imagens são tremendas. Aí vai passando de uma para outra. Não sei se você já teve a oportunidade de ver essas imagens assim. Gente, é muita excelência. E olha que ninguém vai poder fazer nada aqui na Terra, até mesmo através de uma IA, né, através de algo digital, assim, de alta tecnologia, a gente nunca vai poder fazer algo que vá se comparar, sequer se comparar, né, em como será quando nós estivermos lá com o Senhor. E morando na Nova Jerusalém, que nós vamos morar aqui na terra, na Nova Jerusalém. Então, será com certeza um lugar de excelência. Nós vamos pisar em ruas de ouro, gente. E você acha que esse ouro vai estar manchado, vai estar arranhado, vai estar trincado? Não vai estar excelente. Tá bom? Então, vamos conversar, porque tem muita coisa sobre espírito de excelência, tá? Então, é aquilo que excede, que vai a mais. É o plus. É você dar a milha extra. Porque você está fazendo para aquele que se doou por inteiro em excelência. Ele deu o melhor. Ele deu o seu filho. Ele deu Jesus. Não há nada mais excelente do que isso, do que dar, do que tem de melhor. E Deus foi o nosso Pai, foi o maior exemplo para nós, entregando com excelência o seu próprio filho. Amém? Eu queria que você fosse lá em Daniel. Queria não, porque quem queria não quer, eu quero. Daniel 5:12. Vou ensinar, vou ficar aqui bem mocinha. Prazer enorme estar com você aí também, que está nos assistindo também na internet. Bom demais estarmos compartilhando da palavra de Deus. E declara aí também, eu tenho um espírito excelente. Amém? Então, a gente pode ver aqui em Daniel, no capítulo 5, no verso 12. Você está aí, gente? Abre a palavra de Deus, confere, porque depois você está no domingo, né, na igreja, na segunda-feira, na terça, eita, qual foi mesmo aquela passagem, né, que a gente leu? Então, é importante, tá, gente? Então, Daniel 5:12 diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência... Vamos voltar um pouquinho, volta lá para o 10, para a gente pegar... Não, vamos para o 11, ficou bom ali. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Isso aqui já eram outras pessoas, né, os sátrapas que estavam conversando lá com o rei. Nos dias de teu pai se achou nele luz. Era a maneira deles falarem sobre Daniel. Tá certo, gente? Eles estavam expressando da maneira que eles conseguiam expressar. Então, ele falou, se achou nele luz e inteligência, né, e sabedoria. Então, aqui já fica a dica, né, as pessoas precisam nos ver com esse espírito de excelência. Você precisa mesmo, não com soberba, mas você precisa mesmo se destacar aonde você está. Sabe? É importante, porque você é filho de Deus, é diferente com você, precisa ser diferente quando você vai fazer, porque existe um espírito de excelência dentro de você. Amém? Então aqui se achou nele luz e inteligência e sabedoria. Veja, até pessoas do mundo vão reconhecer. Você já escutou alguém dizendo assim para você? Tem algo diferente na sua vida. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela estava falando mais do que eu. A pessoa eu estava lá só escutando ela falando. Mas de repente é uma pessoa, né, que não é do meu convívio e ela olhou para mim e ela disse: você passa uma coisa tão boa. Tem gente que fala assim de luz, né, como está aqui escrito, não é verdade? Então, às vezes, a pessoa do mundo, que está no mundo ainda, ela não entende, mas ela percebe, né? Então, aqui, vamos lá. Aí está falando, olha, está falando sobre Daniel. E inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores,
dos caldeus e dos feiticeiros. Eita, pegou Daniel e... Porquanto espírito... O que, gente? Excelente. Porquanto espírito excelente, conhecimento... Aí fala novamente, né? Inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos, soluções, né? De casos difíceis. Solução de casos difíceis. Achei interessante isso aqui. Se acharam neste Daniel, entrega na mão dele que você vai ver. Não, mas isso aqui é muito difícil de resolver. Mas, porquanto, qual foi a primeira característica que foi dada aqui para ele? Ele tem um espírito excelente, um espírito extraordinário. Ele excede no que ele faz, né? Então, ali, ó, solução, ele interpretava sonhos, cheio de conhecimento, homem inteligente, declaração de enigmas e de casos difíceis. Se acham em quem? Numa pessoa só, aquele que tem o espírito excelente, Daniel, a quem o rei puseram o nome de... Você pode ficar à vontade, você que ainda não teve filho. Esses nomes da Bíblia, né? Beltsassar, eu acho que é assim, Beltesazar. Fica à vontade, tá? Você pode também chamar como você quiser, ou então, enfim. Mas vamos lá. Chame-se, pois, a Daniel, né? Então, ali uma pessoa que estava falando com o rei, sem nem mesmo ter intimidade com Daniel, só que a excelência dele se Como é que é aquela palavra que fala? Cadê os universitários? Se sobressaía, né? Então, se sobressaía da própria pessoa. Eles não eram amigos, mas ele disse, se o Senhor quer que resolva isso, aquilo outro, tem uma pessoa. E saiu falando o quê de Daniel? Das características dele, por causa do espírito de excelência. Amém, gente? Você pegou isso aí? Excelente. Vamos lá, que eu estou aqui falando doutrinário. Excelente significa pré-eminente. Significa algo ou alguém que se destacou acima dos demais. Eu estou conversando aqui com crentes que sabem andar em humildade. Então, a gente não está falando com você no sentido de você se ensoberbecer. Tá? A Bíblia diz que a gente não deve pensar em nós mesmos além do que convém. Mas também não devemos pensar aquém do que convém também. Amém, gente? Nós estamos ali no equilíbrio com o Senhor. Então, aqui fala, pré-eminente, significa algo ou alguém, estou falando a respeito da palavra excelente, que se destaca acima dos demais, que é superior, excelente, muito importante ou notável. Vamos lá. Se nós estamos falando de espírito de excelência, por que não só... Cláudia, por que a gente não fala somente sobre excelência? Por que a gente tem que falar do espírito de excelência? Porque eu vou te dizer uma coisa, queridos. Nós temos muitas histórias, nós temos, né, enfim, nossas culturas, como foi lá em casa, como foi na sua casa. Nós temos muitas coisas, não é? Que talvez a gente possa crer que a excelência seja de uma maneira X e a outra pessoa já é de uma outra forma. Então, é melhor a gente falar a respeito do espírito de excelência. Por quê? Porque nós somos espírito. A gente precisa entender isso aqui, não sair aqui dessa revelação. Tá? Então, não é pelas suas emoções, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, nós temos pensamentos, emoções, mas não podem ser esses pensamentos que devem levar a você a entender o que é excelência. Tem que ser pelo Espírito. Amém? Que não seja, né, a sua razão, que não seja outras coisas que você está vendo do lado de fora. Né? Problemas de aceitação, porque você quer ser excelente para mostrar a alguém que você é excelente. Você só precisa permitir que essa excelência ela saia de dentro de você através do primeiro passo, permitir
com que o Espírito Santo possa ministrar para você que você pode ir sim um pouquinho a mais, que você pode sim fazer um pouco mais, que não é sobre o que você está fazendo naquele momento, nem para quem, ou se você está recebendo algo para fazer, ou porque estão olhando você fazer, mas que faça parte da sua essência. A excelência seja a sua essência. Amém, gente? Eu acho que eu já falei aqui para vocês, às vezes quando eu estou no supermercado, eu fico observando algumas coisas, né? E com aquele cuidado, porque parece que só acontece comigo, mas deve acontecer com você também, né? Parece que as pessoas comigo caem as coisas e a pessoa simplesmente sai do corredor e eu fico, irmã, né? Porque a gente quer chamar todo mundo de irmã. A senhora deu... Mas ela já foi, né? E aí, você que está vendo, você é cristão, você não dá as costas, né, gente? E finge que você não ouviu, mas não fui eu, né? Não fui eu. Isso não é comigo. Deixa eu te falar. Qualquer coisa que você viu, percebeu, sentiu, é com você. Tá certo? Só se você não estava absolutamente naquele lugar. Mas se você estava naquele lugar, está com você. Eu vi primeiro, mas essa responsabilidade não é minha. Pois é, talvez você possa até ficar observando pessoas passando, já observei. Uma coisa, aí eu vou olhar, várias pessoas passando e ninguém se importou. Mas se você tem o espírito de excelência, você vai lá e você faz. Amém, gente? Porque é sobre Deus estar vendo a excelência dele como essência na sua vida e na minha vida. Eu não gosto de ver as coisas fora do lugar, mesmo quando eu não estou dentro de casa. Porque eu vi, então agora eu sou cúmplice daquilo. Eu não sou aquela mulher que deixou cair os pacotes no corredor do supermercado. Mas eu sou cúmplice dela aos olhos do meu Deus. Porque o Senhor, Ele diz assim, eu não posso fazer o que eu posso fazer com você, no sentido de te esclarecer. Eu não posso esclarecê-la. Ela não tem o meu espírito, mas você tem o meu espírito. Você viu e vai deixar? Eu entendo porque ela deixa, mas eu não entendo porque você não ajusta. Amém, gente? É sobre isso, viu? E espírito de excelência começa nas primeiras coisas. Você sabia que bagunça, até mesmo nas gavetas, né? Dentro do nosso carro, né? Isso fala muito acerca da sua vida de excelência aqui dentro. Aqui dentro. Mostra como você está aqui dentro. Se a sua vida está uma bagunça aqui dentro, a sua casa vai estar uma bagunça. As suas coisas vão estar bagunçadas. Porque eu vou te dizer, um espírito de excelência, ele olha para a bagunça e ele se sente indignado por estar daquela forma. Ok? Eu sei, gente, que nós estamos crescendo, não é verdade? A cada dia nós estamos avançando. A gente ainda não chegou lá. Jesus vai nos encontrar tentando. Mas uma coisa eu quero te dizer. Corre essa carreira com um espírito de excelência. Porque eu jamais vi Deus exaltar uma pessoa que não exalasse espírito excelente. Eu não conheço. E você só começa nas coisas pequenas. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Tá bom, gente? Não gosta de nada bagunçado. Não deixa do jeito que está, porque tem que estar. Não é dessa forma. Afasta, limpa, corrige. Isso aí está falando muito sobre você. O seu estojo de lápis fala sobre você. A sua bolsa fala sobre você. Amém, gente? Eita, meu Deus do céu. Nem sei porque eu entrei por aqui. Mas é porque é verdade, tá certo? Já estou também pensando nas minhas coisas lá em casa que eu preciso melhorar. Que eu preciso
ajustar, tá certo, gente? Jesus não voltou ainda, então dá tempo da gente corrigir. Se você for excelente no pouco, quando algo grande aparecer, você vai identificar aquilo que não está bom para Deus. Não está bom, isso aqui não está bom para Deus. Ah, mas que besteira. Olha, que besteira, dependendo da posição que venha essa palavra, ela é maligna. Que besteira, para que isso? Ninguém está vendo, é só uma vez. Essas frases, elas não são excelentes. Elas não fazem parte de uma pessoa que tem um espírito excelente. Amém, gente? Amém. Cláudia, você já está assim no topo, top, máximo de um espírito excelente? Não, mas eu estou correndo a carreira. Quando eu vejo que as coisas estão meio do lado de fora, eu começo a olhar para mim por dentro. O que está acontecendo comigo por dentro? Por que isso aqui não está me incomodando? Por que a bagunça não me incomoda? Tem algo errado no espírito de excelência. Amém? E não está com Deus, está conosco. Às vezes Deus está esperando nós organizarmos algumas coisas para que Ele possa encontrar em você abertura, né, ou capacidade mesmo, para que você possa receber do grande que Ele quer lhe dar. Amém? Claro que eu sou arquiteta, aí qualquer coisinha que eu vejo um buraquinho, eu já estou, meu Deus, tem um buraquinho ali, tem um negocinho ali, por que esse fio ainda está pendurado? Né? Hashtag fica a dica para os adolescentes, eles sabem o que é. Então, né? Por que ainda está desse jeito? Por que não ajustou isso aqui? Por que não corrigiu? Ah, porque isso aqui é uma besteira. Né? Não é besteira. Amém, gente? Amém. Mas bora lá. Se preocupe não, tá tudo do jeito que você deixou em casa. Quando você chegar, você ajeita, tá certo? Então, essa palavra, ela vem de pré, né? Pré-eminente, que significa excelente, significa pré-eminente, ou seja, ele é superior, ele é excelente e ele é destacado, ele é notável. Então, esse pré significa acima, antes, eminente, elevado, distinto, destacado. Daniel, ele era destacado, ele se destacava, porque ele queria ser o cara, porque ele queria ser o sucesso lá no meio. Não. Ele simplesmente andou nos próprios bastidores com esse espírito de excelência. E aí Deus ia honrando ele em meio a pessoas que nem eram cristãs. Mas vai ser Daniel. Por quê? Porque Deus exaltava Daniel. Deus exaltava as qualidades de Daniel. Porque no secreto ele estava ali, de janela aberta, orando 3 vezes por dia, fiel ao Deus dele, né? Ao nosso Deus. Foi colocado na cova dos leões. Tá tudo certo. Por muito menos a gente está deixando a excelência. Não é verdade? Por muito menos a gente está negociando algumas coisas. Nós não podemos. Pode dar sangue na canela, mas você não abre. Faz que nem meu marido que diz, pode dar sangue na canela, pode vir um caminhão cheio de dinamite, com Satanás em cima, fumando um charuto, de frente para você, né? Que eu não vou abrir. Pronto, é nesse nível aí, tá certo, gente? Então, não abre de jeito nenhum, porque deixa eu te dizer, se você escolher Deus, aqui é uma palavra profética em meio ao ensino, e eu vou te falar algo que está vindo bem forte no meu coração. Se você escolher por Deus, eu vou te falar, Deus vai te exaltar. E eu vou te dizer como Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar sobremaneira. Você nem consegue imaginar, sabe? Imaginar, olhar assim e ver o fim da grandeza, você não consegue imaginar. Se você escolher por Deus. Seja correto nas coisas que você faz. Não minta de jeito nenhum. Mas é uma mentirinha. Não,
Essas coisas com inho, isso também é maligno, gente. Somente fofinho você pode falar e fofinha, tá certo? Mas outras coisas que fica, não, é uma mentirinha. Ah, mas isso aqui... Não. Lembra, eu tenho que preservar um espírito excelente. Senão Deus não vai me levantar. Eu não serei levantado por Deus. Eu não cumprirei o propósito e as promessas do Senhor para a minha vida. Porque em mim não há identificação. Ele é um pai excelente e eu sou um filho que nem tentando ser excelente eu estou. Não é que você amanhã vai acordar o excelente, o mais excelente de todos. Não é isso. Mas Deus precisa olhar para você e ver que você se posicionou. Sabe de uma coisa? Eu quero viver uma vida com um espírito de excelência. Amém? Vocês estão entendendo? Então, não é sobre... Esse aqui foi o Senhor ministrou, né? Bem importante a gente falar. Não é sobre sermos exigentes. É sobre sermos excelentes. Dá para você entender a diferença? Porque tem gente que chega para a gente, eu não sei você, né? Não sei se tem alguém aqui que é meticuloso ou não, como é? Não, é perfeccionista, né? Eu não sei se você é um pouco, eu sou um pouco, né? Aí tem gente que chega assim, só... Mas acho que é por causa do curso também, eu gosto das coisas, né, organizadinha. Enfim, isso é outra coisa, fecha. Então, assim, aí tem gente que diz assim, você talvez esteja sendo muito exigente. Não é sobre exigente, é sobre excelente. E você precisa saber a diferença. Geralmente, quando a gente está falando algo, pedindo algo para a casa do Senhor, nunca será demais. Nós estamos querendo excelência. Isso não é uma exigência. Porque não existe isso, né? Aqui na sua igreja a gente não impõe, a gente não... Você sabe disso. Então não é exigência, mas é excelência. Amém? Excelência não tem nada a ver com status. Olha como aquela pessoa é excelente. Menino, olha a excelência. Porque a palavra, às vezes, traz essa conotação. Olha, aquela mulher chique, ela é uma excelência. Olha a excelência, chegou a excelência. Não, ela pode ser chique, maravilhosa e não ter excelência nenhuma. Entrar no lugar e sair, você entra numa loja e sai sem agradecer. Mas eu não comprei, mas você falou com pessoas. Você sai e agradece. Muito obrigada. Você é cristão, entra no elevador. Tem gente que nem é cristão, entra no elevador. Bom dia, você está bem? Nunca vi na minha vida. Eu estou bem. Meu Deus, quanta alegria, né? E eu sei que aquela pessoa, depois venham saber que aquela pessoa nem cristã ela é. Aí a gente entra no elevador, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Não estou dizendo que você vai ser flu-flu. Bons sonhos, viu? Durma com os anjos. Não precisa, não estou falando isso, né? Eu estou dizendo que você precisa ser excelente. Mas o meu pai não foi excelente, ele não me ensinou sobre excelência. A minha mãe também não foi excelente, não me ensinou sobre excelência. Talvez, queridos, eles não tenham tido também pais que ensinaram para eles também sobre excelência. Mas sabe de uma coisa? A porta ali está fechada e a gente está falando sobre espírito de excelência. A partir de hoje, se você não entendia isso, eu quero te dizer que você, em Deus, você pode encerrar toda essa geração que ficou para trás, que não entendia, não é culpa de ninguém, mas eles não poderiam dar aquilo que eles não tinham. A gente não pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar para a gente. Mas a partir do momento que você entende o que é que Deus pensa sobre excelência, você entra nesse espírito e aí você começa a ser uma pessoa excelente na sua casa, com os seus filhos,
com o seu marido. Isso é muito importante. Você precisa estar lá com espírito de excelência. Vou organizar aqui, meu marido não gosta assim, eu vou fazer assim. Não estou com vontade, mas eu vou fazer. Porque eu estou com espírito de excelência dentro de mim, falando comigo. E eu preciso deixar como ele gosta. Aí eu faço. Isso é sobre nós. Acho que os maridos gostaram disso. Não precisam também usar o espírito de excelência até para namorar, né? Olha, vamos ser excelentes, né, meu amor, aqui nessa hora, porque a gente precisa, espírito de excelência. Amém, viu, gente? Glória a Deus. Também, isso é uma outra coisa para você que não esteve hoje de manhã no nosso encontro com os casais. Você perdeu, nós falamos sobre sexualidade, foi bênção demais. Então, a gente não vai entrar aqui nessa parte, tá bom? Mas seja excelente em tudo, tá certo? Tome seu banho, se organize. Amém. Excelência não é sobre superioridade, mas sobre superação. Excelência não é você ser o cara, ser a mulher. Não, é você superar a quem? A você mesma. Ou a você mesmo. Como eu sei que eu sou uma pessoa excelente? Se você está se superando. Ou será que entra ano e sai ano, e você continua a mesma pessoa? Tem alguma coisa errada com relação à superação, a você dar a milha extra. Porque não tem como você se esforçar, seja fisicamente ou de qualquer uma outra forma, e nós estamos falando aqui sobre nossa área espiritual, e você não receber da parte de Deus respostas favoráveis. Deus levanta e exalta pessoas excelentes, que se destacam, mas se destacam por causa do Espírito que habita nelas, e elas permitem que o Espírito Santo seja o grande mestre e construtor dessa excelência, porque ele vai te levar a essa excelência. Ele vai dizer, tá vendo aí a PAN, vai lá buscar, você vai ver, você vai lembrar de mim. Na verdade, você vai lembrar do Espírito, o Espírito Santo vai falar lá na hora com você, tá certo, gente? Você vai lembrar, eu quis dizer que você vai lembrar dessa ministração. Rapaz, eu vi o papel, e agora? Vai lá, pega, joga no lixo, porque é com você, né? Então, é isso aí. Gente, e o carrinho de supermercado, eu preciso desabafar. Eu tenho um espírito de excelência, mas tem necessidade, a pessoa deixa o carrinho lá largado, o carrinho às vezes vai descendo assim, ó. Você... Moço, meu Deus, pega, socorre, né? Aí você vai lá, pega o carrinho, aí olha assim, eu vou deixar por aqui mesmo, tá bom. Aí o Espírito Santo, deixe lá. Mas está longe, eu estou cansada, acabei de botar a feira todinha dentro do carro. O carrinho não é aqui. Mas eu tirei do meio da história aqui do estacionamento. Não é o suficiente. Você quer a excelência de Deus pela metade ou você quer inteiro? Eu disse, eu quero inteiro. Então, se você quer a excelência de Deus por inteiro, pegue o carrinho, gente. Eu vou me arrastando. E eu sei que você pode também estar com esse sentimento na hora, não tem problema não. Contanto que você leve, entendeu? Leva lá, encaixa nos outros carrinhos. Dá um glória a Deus e vai para casa na tua paz e com o espírito de excelência. Amém, gente? Mas eu não sei, vocês estão tudo olhando para mim, talvez tenha acontecido só comigo. E acontece bastante, tá bom, gente? Mas faz parte, né? Então vamos ver aqui, ainda conversando sobre Daniel. Eu queria que você abrisse lá em Daniel 6 agora. Daniel é o nosso grande exemplo aqui, tá bom? Vai lá. Povo mais do que excelente, povo de Deus. Eu creio que essa ministração é uma ministração de despertar para nós. Vai destravar algumas coisas, sabia? Tem coisa boa chegando aí para você. Se organiza para você estar pronto para receber, tá certo? É importante isso.
Porque no meio da... Deus não é Deus de confusão, tá? Então, Daniel 6, 1, 4. A gente pode ir lá? Pronto. Pareceu bem a Dário, se você quiser chamar de Dário também, fica à vontade, tá? Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Verso 2. E sobre eles, esses cento e tantos, sobre eles estivessem 3 presidentes, dos quais Daniel era um desses, tá? Era o cristão, era o que estava lá, no sentido, não tinha Jesus, né? Mas no sentido que era um homem de Deus. Você está entendendo, né, gente? Então, dos quais Daniel era um. E esse um dos 3 ainda era o mais importante, aos quais estes sátrapas dessem conta. Ou seja, tinham 100 e tantos, os 3 presidentes, e dos 3 presidentes, o mais importante que se destacava, tá, gente, era Daniel, para que o rei não sofresse dano. O rei diz, quem vai ficar encabeçando aqui é Daniel. Ele tem um espírito de excelência, amém? Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê, gente? Ele se destacou por quê? Por causa do espírito excelente. Não é porque ele exalava excelência, como se fosse algo natural, como se fosse algo humano. Aqui a Bíblia está deixando muito bem claro, está falando espírito de excelência, está falando havia nele espírito excelente. E por isso ele se distinguiu dos demais. E o rei, ele via, as pessoas elas verão, lá onde você trabalha, elas verão que você é diferente. Sabe quando a gente escuta, né? A pessoa, eu falei ainda há pouco, tem algo diferente em você? Deixa eu te dizer, hashtag é verdade. Esse bilhete é verdadeiro. Existe algo diferente dentro de você. Ah, mas eu estou crescendo ainda em tantas coisas. Mas eu quero te dizer, queridos, o mundo está tão corrupto, tão atrapalhado, tão perdido, que o pouco ou aquilo que você tem, a medida daquilo que você tem, já é sensacional para alcançar outras pessoas. Então, não fica também naquele lugar de dizer, eu preciso correr essa carreira para ser excelente. E depois, quando a estrela, cadê a estrela? A estrela, hoje de manhã, a Glei estava falando das estrelas, né? Que são responsabilidades, né? Por isso que as patentes ficam no ombro, eu achei legal. Então, assim, você não vai ficar esperando a estrela. Tim, agora estou pronto. Parece que saiu do forno. Na verdade, tocou ali, abriu, você saiu pronto para viver a excelência. Não, queridos. Não é assim. Em pequenas coisas. E você vai ver o que isso tem a ver com viver a vida de Deus. Tem tudo a ver. Você vai ver a unção de Deus pegando você de uma forma tão forte. Por causa de um posicionamento excelente. Porque você escolheu falar direitinho. Porque você escolheu, às vezes, nem falar nada. Porque você escolheu dar o melhor. Porque isso vem desde a infância, quando a gente vai dividir aquele copo de refrigerante. Na verdade, fica ali na linha, ó, as meninas mesmo ficam, peraí que tem uma gota. Eu digo, meu Deus, né? Ultrapassando. Não, gente. Quem é excelente, dar o melhor para o outro. Mães entendem um pouco, ou quase muito, sobre excelência. Por quê? Porque a gente tira da nossa boca para dar para o nosso filho. Mas eu quero te dizer, isso não é só para as mães, leoas, cuidando dos seus filhos. Eu passo fome, mas dou para eles. Tá certo, mas deixa eu te dizer, um espírito excelente sempre leva o outro em consideração primeiro, seja ele quem for.
Ai, eu estou com tanta vontade de comer. Olha, deixa eu te falar. Se você chegar na frente de um lugar, tem um lugar que eu vou, que eu amo comer a empada desse lugar. Empada de camarão. Amo. Então eu vou lá e digo, tem. Aí, às vezes eu olho assim, se chegar alguém do meu lado e pedir uma empada de camarão, e só tiver uma empada de camarão, queridos, eu vou te dizer, a baba vai cair, mas eu vou ceder a empada para essa pessoa, por causa do espírito de excelência. Você vai estar com vontade de fazer isso? Eu não estou falando sobre vontades, eu estou falando sobre decisões que irão marcar a minha vida e irão me levar para um outro lugar. E não é uma empada que vai me travar, porque eu é que vou comer, eu que cheguei primeiro, eu é que estou aqui. E não é sobre isso. É sobre você deixar uma marca de excelência na vida de uma pessoa que talvez você nem vá ver mais. E ficou na atmosfera espiritual. Porque verdadeiramente, melhor coisa é dar do que receber. Se você tem algo na sua vida que você não consegue dar, você precisa analisar a sua vida de excelência sobre esta coisa. E eu não estou falando de pessoas. Porque, inclusive, pessoas a gente também tem que deixar ir, feito os filhos. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Meu filho está lá em Campina Grande, estou com saudade, mas o meu filho não é meu, ele é do Senhor. E eu tenho que aprender isso. Eu sinto como mãe, sinto, eu não sou de ferro, eu sinto, mas e se ele for para as nações, eu vou ter um troço? Vou ter um problema no meu casamento? Porque eu vou ficar o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, chorando a saudade do meu filho? Porque é meu, não é meu, nada é meu. Amém? Vocês estão animados, gente? Vamos, volta lá. Eu acho que eu li o verso 4 de Daniel 6, 1. Não. Então, o mesmo Daniel, ele se distinguiu. Então, aqui a gente já falou por que ele se distinguiu, porque ele tinha um espírito excelente. Ok, tá? Aí o rei, que não era besta nem nada, porque Deus, deixa eu te falar, isso aqui também é uma palavra profética, deixa aí. Deus vai inclinar o coração de pessoas ímpias para lhe abençoar. Isso veio muito forte, gente, eu estou tentando ensinar, mas é porque é o profético. Mas deixa eu te dizer, nesses últimos dias você vai ver, Deus vai inclinar pessoas ímpias para abençoar a sua vida. Eu, se fosse você, eu pegava isso. Tá certo, gente? Ah, mas é porque eu pensei que vinha de tal lugar. Não é para você pensar, é para você descansar, pegar essa palavra e receber. E quando chegar, você se alegra e está tudo certo. Então, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Porque é assim mesmo. Deus falou com ele. O coração do rei, Deus inclina para que a sua vontade seja estabelecida. Esse homem não precisava ser um homem que temia a Deus, mas porque ele estava sentado num lugar de autoridade, Deus tinha acesso a falar com ele, mesmo sem ele entender que era Deus. E de repente ele tomou a decisão, não, eu quero que seja Daniel. Por quê? Não sei explicar. Não sei explicar, vai ser você. Não sei explicar, vai ser com você. Não sei explicar, não precisa explicação. Que bom que não tem explicação, porque aí você entende que só poderia ter sido Deus. Amém? E aí Daniel 6,4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel. Vê, vamos pegar o cara que ele está se destacando. Pois é, o Espírito de Excelência vai fazer isso também. Perseguição. Porque fulano chegou agora, já está sentado na janela, né? Mas a pessoa acabou de chegar, mas está cheio do Espírito de Excelência. A gente vai fazer o quê? Bota na panela, tampa. Mata a criatura? Não. Bora sim, bora.
Porque não é sobre quem faz. Não é sobre quem leva o crédito. É sobre se o reino de Deus está andando. Não, mas eu sinto umas coisinhas assim. É inveja. Tá certo? Né? Porque para a gente não mascarar e dizer assim, é o quê? É inveja, inveja. É. Não existe inveja nem santa, nem branca. Tá certo, gente? Inveja é inveja. E todo mundo está suscetível a sentir isso. Se você sentir inveja, na hora você... Eu sou excelente. Eu tenho um espírito de excelência. Para com isso, Cláudia, eu vou me colocar, tá certo? Porque você não tem inveja, nunca teve. Aí vou falar de mim, tá certo? Então assim, Cláudia, que é isso? Que sentimento é esse? Sabe, se você tem aquele sentimento, se fosse eu fazendo, eu faria melhor, também o espírito de excelência tá longe aí. Você pode dizer assim, se fosse eu faria diferente. Mas se a motivação desse diferente for melhor, está errado. Amém? Então, os presidentes, os sátrapas, ficaram tudo com raiva de Daniel. Esse cara está muito destacado. Inclusive, ele fez algo contra o decreto do rei, ficou orando ao Deus dele, que não era para estar orando, mas ele em todo o tempo está sendo levantado, que nem José. Hoje de manhã foi falado sobre José, parece até que a gente combinou. José, tudo que José fazia, menino homem, dentro do buraco, dentro da prisão, aonde ele chegava. Por quê? Porque ele tinha um espírito de excelência. Ele não tinha um pau para dar no gato. Está vendo que não tem nada a ver com status? Ali na prisão, nada. Mas ele chegava, o espírito de organização chegava. O espírito de excelência chegava. E ele já era impulsionado a chegar e dizer, vamos organizar esse negócio aqui? Vamos organizar. Como assim? Então, olha, tem isso, isso e isso. Que ideia! Que ideia é essa pré-eminente? Que ideia é essa extraordinária? E José reconhecia, não sou eu, vem de Deus. Mas que tal nós fazermos isso? Excelente, fique tomando conta aqui dos carcereiros aqui da prisão. Não é sobre o lugar, é sobre quem você carrega. É sobre a excelência dentro de você. Né? Então, mas não puderam achá-la. Não puderam achá-la. Não puderam encontrar essa ocasião. Já quero chamar o louvor, mas preste atenção que essa parte aqui é bem importante. Eles não puderam achar o quê? Nada para acusar Daniel. E ele não se esforçava. Por isso que eu digo, para a gente aprender, a gente tem que começar devagarzinho e vai chegar uma hora que já vai fazer parte de você. Entende? Quando seu filho vier com um negócio, assim, você está lá no atacado dos presentes, na Ferreira Costa. Lá vem sua filha. Mãe, eu quero essa garrafa. Não, mulher, tu já tem um monte de garrafa lá em casa, pelo amor de Deus. De todas as cores, tamanho, invente não. Mas eu quero, esse é um exemplo, tá? Não vai levar não, tá certo? Ah, mãe, então tá bom. Você vai olhar seu filho deixar aqui, porque vai ter que subir dois andares para deixar a garrafa lá. Mas ela não foi dois lances de andar, né? 2 andares. Para pegar a garrafa, porque queria a garrafa. Lá em casa as meninas já sabem. Mãe, tu deixa eu deixar aqui? Não, eu não deixo você deixar aqui. Porque aqui não é o lugar das garrafas. E alguém vai estar trabalhando, cansado, vai olhar. Não acredito não. Essa garrafa é lá no 3º andar. Quem foi que deixou essa garrafa? Aí foi a minha filha? Não. Pode ser outra pessoa. A minha filha não. Vá lá e bota no mesmo lugar. Mamãe, pelo amor de Deus, vá lá. Ah! Eu não sei se colocou, né? E eu ensino. Se você não colocar, vai recair sobre você essa história, viu? Porque eu estou dizendo a você como mãe para você colocar.
Por que a gente tem que estar fora do Brasil para a gente entender que quando uma pessoa bota um pé na rua, você para seu carro? Porque a vida humana é mais importante do que o seu carro e você ter que passar correndo naquele momento, porque senão você chega atrasado. Quem viaja para fora e volta, diz, meu Deus, que bagunça é. Eu olho até as coisas no meio assim, urbanístico, né? Meu Deus, quanto fio, quanto poste, quanta coisa, né? As calçadas, tudo é perfeito. Num lugar perfeito, você não chupa o chiclete e joga no chão. Bem limpinho, você não prega debaixo da cadeira. Depois eu vou olhar as cadeiras, viu? De hoje. Eu não, né? Vocês estão entendendo? Isso é para mim também, gente. Quando eu olho minha mesinha ali bagunçada lá no quarto, eu tenho que ajeitar meu espírito de excelência. E tá tudo bem, a gente vai organizando. Agora, pega isso aqui por revelação. Sabe por que não encontraram ocasião nenhuma para acusar Daniel? Porque o espírito de excelência faz com que a proteção de Deus venha de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Não toca no meu ungido. Não toca na excelência. Não toca nesse homem. Porque ele decidiu. A excelência não vai lhe possuir, não. Lembra que isso é de outro lugar, gente. Não faz parte da nossa... Amém? Não, isso é possessão, não existe essas coisas. São pequenas coisas, aonde só Deus está vendo. Ninguém está vendo, está vendo. O Espírito Santo está dentro de você. Ele não foi dar uma voltinha. Mesmo que você diga, Espírito Santo, tem gente que faz assim. Meu Jesus, olhe, me dê 5 minutos aqui. Porque eu preciso falar umas verdades para essa pessoa. Me dê 5 minutos. Olha, está repreendido em nome de Jesus, que eu não quero estar 5 minutos longe da presença de Deus. Mas tem gente que brinca. 5 minutos aqui para eu tratar aqui, ó, umas coisas. Entrar na carne, né? Eu não quero ficar no espírito, viu, Deus? Não quero 5 minutos para eu ficar na carne. Depois a gente se arrepende. Não, gente, já está errado. Você não pode contar com arrependimento antes de um ato ruim e errado. Deus conhece seu coração. Amém? E eles ficaram tentando, mesmo que haja perseguição porque você é excelente. Menina, por que você é assim? Porque eu sou filha de Deus. Porque você é assim? Porque eu sou filho de Deus. Eu não gosto nada amassado, eu não gosto nada sujo, eu não gosto disso aqui, eu vou ajeitar. Tem que tirar aquelas aranhas lá, viu? Aquelas coisas que estão lá há quanto tempo? Tira, gente, organiza. Olha, não puderam achar ocasião nenhuma, nem culpa nenhuma. Porque Daniel, essa é uma característica de quem tem espírito de excelência. Ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Ele era perfeito. Não, ele tinha as coisas dele também. Mas com relação ao espírito de excelência, ele era um sucesso. Espera aí que eu bebo, que está pesada essa garrafa. Vamos lá. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era íntegro, bondoso, amoroso, respeitável, fiel, misericordioso. Suas práticas superavam seus defeitos. Amém? Suas práticas excelentes. Então ele tinha defeitos, mas superava. Não é sobre ser perfeito. Mas aquilo que você faz de bom supera os teus defeitos. É bênção. Estamos correndo essa carreira direitinho. Fiel ao imperador, fiel ao serviço, porque era fiel a Deus.
Salmos 15, não precisa se abrir, fala assim, na nova AA, é o quê? Almeida atualizada. Salmos 15, completo, ele é bem pequeno. NAA diz assim: o que Deus espera do seu povo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que os seus olhos têm por desprezível, ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Você não tem que apoiar coisa errada não, né? Mas ao Senhor você teme. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Esse é o salmo da excelência. Nunca esqueça, tudo começa dentro. Fazer o que é certo, mesmo sem vontade de fazer. Se não formos excelentes nas pequenas coisas, nunca o seremos nas grandes. Amém? A excelência está ligada ao poder. Os excelentes é que são promovidos. Os medíocres ficam para trás. E isso não é sobre fazer. É sobre a motivação do seu coração enquanto você faz. Você pode ficar de pé? Obrigada, Deus. Eu quero que mesmo em pé você acompanhe comigo aqui. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu sei que essa é uma ministração para nós ficarmos pensando. Eu quero te dizer que eu fiquei pensando também muito sobre isso, né? E sempre estou pensando sobre isso. O próprio Espírito, ele vai ministrar algumas coisas para você. Você está preparado para viver uma vida de excelência? De mais excelência, né? Mas eu quero abrir aqui em 2 Pedro 1:5. Você acompanha na tela. Primeira, 2 Pedro 1:5 fala assim. Vamos até o 11, você pode acompanhar na tela. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Diligência é cuidado extremo, é zelo. Reunindo todo esse zelo, é para eu fazer o quê? Associai com a vossa fé a excelência. Virtude aqui é excelência. Então, associai a vossa fé à excelência. Com a excelência, eu quero correr atrás de conhecer mais. O conhecimento. Com o conhecimento, nós vamos aprender. Domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, o respeito. Com a piedade, a fraternidade, o amor entre os irmãos. Com a fraternidade, o amor ágape, ele está pronto para exalar tudo de Deus na sua vida. Continuando, vamos até o 11. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, porque já pode estar tudo aí, mas vamos crescendo, amém?
Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está de perto, olhando para si mesmo, né, gente? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com zelo, com cuidado, com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?